Sejam muito bem-vindos! Eu sou Davi Dias e você está na aula número 11 do curso de Excel básico. E na aula de hoje, vamos continuar a aula passada, onde nós enfiamos uma função dentro de outra, e hoje nós vamos fazer isso usando funções de condicionamento. Esta aula é extremamente importante porque agora você começa a se destacar do mercado, porque você vai aprender coisas que não é todo mundo que sabe fazer. Então, fica ligado que essa aula realmente faz uma baita diferença. Digo isso, vamos lá então para a nossa área de trabalho. E aqui estamos nós. A planilha é a mesma da aula passada, que se você não baixou ainda, baixe, faça o material oficial, tá? Está na descrição desse vídeo aqui. Baixe, faça com a gente, faça os exercícios, porque ninguém aprende Excel apenas vendo. Legal? Vamos lá então. A planilha é a mesma da aula passada, mas eu coloquei aqui algumas coisinhas diferentes agora para ficar interessante para a gente, tá? Então, primeiramente, vamos entender que isso aqui é um controle de agendamento de um consultório qualquer, tá? E aí nós temos aqui as datas, as pessoas e o horário que cada um vai, né? E se o cara já pagou pelo agendamento dele ou se está em aberto ainda, tá? Imagine, então, que eu queira saber de quem eu já recebi e de quem ainda falta receber. Na prática aqui, tá fácil. Aonde está marcado pago é porque eu já recebi. Tá? Então, eu só preciso somar da onde está escrito pago. Ou seja, aqui, somo. Aqui, eu somo. Aqui, eu somo. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Como é que eu faço isso? Somando um por um? Aqui? Não. Tem forma melhor de fazer isso. Tem uma fórmula condicional no Excel que me permite fazer isso. Tá? Esta fórmula se chama soma-se. Como que é o negócio? Eu vou somar se um critério meu for atendido de uma forma que eu especificar. A fórmula soma, ela só soma qualquer coisa. Tá? O soma-se, ele vai somar se um critério que eu especificar for atendido. Tá bom? Vamos lá então. No caso aqui, eu quero que ele some apenas os campos, as células onde eu tenho escrito pago aqui, correto? Então, vamos lá. Quais são os critérios que eu tenho aqui? Primeira coisa, eu seleciono o intervalo, tá? Mas não é o intervalo do que eu quero somar. É o intervalo de onde estão as regras que eu quero fazer. Que é esse aqui. É aqui que tá as regras que eu quero, tá? Então, eu seleciono esse intervalo aqui. Ponto e vírgula. Depois eu coloco os critérios. Quais são as regras que eu quero fazer? Então, eu quero que ele some apenas aonde está escrito pago. Tá? Então, eu vou colocar apenas aonde está escrito pago. Detalhe importante. No Excel, eu preciso colocar o texto entre parênteses, entre aspas. Tá? Se eu não colocar como aspas, ele não entende texto. O Excel só é alfabetizado se eu escrever entre aspas, tá bom? Isso vai ser muito importante para a aula de hoje, não esqueça. Somente aspas, legal? Muito bem. Então, coloquei aqui. E agora, ponto e vírgula. Agora sim, eu coloco o intervalo que eu quero somar. Então, eu seleciono agora aqui o intervalo que eu quero somar. E pronto, é só isso que a fórmula precisa saber. Então, veja só. Primeiro, eu seleciono o intervalo que tem as minhas regras. Depois eu digo qual é a minha regra. E depois sim eu digo qual é o intervalo que eu quero somar. Com base nessas regras aí, separo todos eles com ponto e vírgula. Igual tá ali. Beleza? Olha só que bacana. Dei um ok. Nossa, somou. Legal, né? Vamos fazer a mesma coisa agora, só que com o total a receber? Como que é a ideia do total a receber? É só fazer a mesma função, só que agora a regra não vai ser onde está escrito pago. Vai ser onde está escrito em aberto. Desse jeito. Então, eu vou dar o mesmo ok. Vou abrir a mesma função soma-se. E aí, primeiramente, eu vou selecionar o intervalo onde estão as regras que eu quero. Ponto e vírgula. Coloco qual é o critério que eu quero. Qual que é o critério agora? Onde está escrito em aberto. Então, abro aspas, porque o Excel não entende nada sem aspas.
escrevo em aberto, que é o que eu quero que ele capture, fecho aspas, pronto, ponto e vírgula, e digo aonde eu quero que ele some. Vamos selecionar aqui o intervalo onde eu quero que ele faça a soma, fecho os parênteses e pum! Aí, legal! Veja só que ele só somou aonde os meus critérios foram atendidos. Se por acaso a Laura Santos pagar, vou colocar um pago aqui. Olha só. Pronto, aí ó. Ele já aumentou aqui, tem mais um pago, ele já diminuiu, tem mais um a pagar. Legal, né? Muito bem! Vamos continuar nossa brincadeira aqui, porque agora o negócio é o seguinte. Imagina só aqui nesse campo de ação. Eu quero fazer uma ação para controlar quem vai ou não fazer a consulta. Então, quem já pagou, eu gostaria que ele escrevesse aqui, liberado, dessa forma. E quem ainda não pagou, eu quero que ele coloque aguardando pagamento. Desse jeito aqui. Como é que eu posso fazer isso? Bom, o Excel dispõe de funções, de fórmulas que executam uma ação de acordo com o comportamento de uma planilha, aliás, de uma célula. Então, eu tenho uma fórmula chamada C, onde eu consigo, se a minha célula se comporta de um jeito, faça uma coisa. Se a minha célula se comporta de outro jeito, faça outra coisa. Para entender melhor o funcionamento, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa bem idiota no Excel, que é comparativo. Tá? Eu vou pegar um valor qualquer aqui. Vou pegar, por exemplo, 175. Eu vou pegar um outro valor, por exemplo, 230. Legal? Aí, eu vou abrir aqui um igual e vou falar para o Excel uma coisa que é muito óbvia para a gente, tá? Eu vou falar para o Excel que 175 é igual a 230. Dessa forma aqui. E o que o Excel vai falar para mim? Mentira! Aí, ele vai me chamar de falso. E o Excel está completamente certo. Afinal de contas, 175 não é igual a 230. Eu falei e ele me chamou de falso. Ele está certo. Agora, se eu trocar o 175 por 230, aí ele vai falar que é verdade. Por quê? Porque realmente o que eu escrevi aqui foi verdade. 230 é igual a 230, certo? Muito bem. Isso aqui são regras comparativas. Parece besteira e parece óbvio, mas isso vai fazer uma baita diferença nas fórmulas que nós vamos fazer hoje. Tá? Então, veja só. Eu deixei aqui no quadradinho azul uma colinha para a gente do que nós podemos falar para o Excel. Então, nós podemos falar que algo é igual, que algo é maior, que algo é maior ou igual. Veja só. Se eu falar para o Excel que 230 é maior que 230, ele vai falar o quê? É mentira. Afinal de contas, eles são iguais. Portanto, se eu falar que 230 é maior que 230, é falso. Tá? Agora, se eu falar que 231 é maior, aí é verdadeiro. Tá? Se eu falar que é igual, se eu deixar igual, ele vai falar que é falso. Tá? Esse é o sinal de maior. Agora, se eu trocar, olha a colinha aqui no quadro, se eu trocar pelo sinal de maior igual, aí ele vai falar que, agora eu estou falando aqui, 230 é maior ou igual a 230. Aí ficou verdadeiro. Tá? Por quê? 230 não é maior, mas é igual. Então, verdadeiro. Atendeu o critério. Legal? Agora, se eu falar que 230 é menor, vou trocar aqui o sinal e vou colocar um sinal de menor. Aí ele vai falar que é falso. Afinal de contas, eles não são. Agora, se eu falar que 230 é menor ou igual, de olho aqui no sinalzinho aqui, ó, na colinha, menor ou igual, o que ele vai falar? Que é verdade. Afinal, 230, ele não é menor, mas é igual. Então, atendeu ao critério. É verdade. Se eu colocar aqui 175, é verdade. 175 é menor que 230. Então tá completamente certo. O Excel não tá ficando louco. Tá? Agora, se eu falar que é diferente, tá? Então vou dar um igual aqui, vou falar que 175
é diferente. Como é que eu faço esse sinalzinho aqui que parece aquela parte amarela da bandeira do Brasil? Eu coloco o sinal de menor e depois coloco o sinal de maior. Um do ladinho do outro. Fica esse tipo desse losango assim, sabe? Desse jeito. Legal. Se eu falar que 175 é diferente de 230, o que ele vai falar? Que é verdade. Realmente, eles são diferentes. Tá? A mesma coisa se eu pegar e fizer os dois iguais. Tá? Ele vai falar que é falso. 230 é diferente de 230. Exatamente. Eu que falei errado. Aquela hora ele falou que era verdadeiro porque 175 é diferente de 230. Agora não. Ambos são iguais, portanto, falso. Tá? Não confunda, deu para ver que é facinho. Até eu falei errado, porque deu para ver que é facinho de confundir a lógica, tá? Mas aqui o que é? Eu estou falando para Excel. Excel, 230 é diferente de 230. O que ele falou para mim? Não, você está mentindo. Você é falso, cara. Eles são iguais. Portanto, falso. Tá? Agora, se eu falar 120. Se eu falar para o Excel, 120 é diferente de 230. Ele vai falar verdade. Realmente eles são diferentes. Portanto, ele vai falar verdadeiro. Entendeu a lógica? É meio complicadinho de entender, mas pensa bem, é o que você está dizendo para o Excel, que é verdade ou mentira, e não o que está acontecendo ali. Deu qualquer ideia? É isso aí o negócio. Muito bem. Essa lógica aqui também se aplica a textos, tá? Se eu colocar, por exemplo, caju. Caju é diferente de 230. Portanto, ele vai falar que sim, realmente, você está certo, Davi. Caju é diferente. O que você falou é verdade. Agora, se eu falar que caju é igual a 230, ele vai falar que é falso. Aí, tá vendo? Não, seu falso. Caju não é igual a 230, tá louco? Então, ele vai falar que é falso. Tá? Agora, se eu colocar aqui caju, aí é verdadeiro. Eu falei caju é igual a caju. Ele vai falar, beleza, tá certo. Entendeu? Essa aqui é a lógica. Vale para texto, vale para números. E esta lógica de comparativo é o que nós vamos usar para fazer uma das funções mais poderosas do Excel, que é a função C. Como que é a função C? A função C, ela é uma condicional poderosérrima, onde eu digo que se a minha célula se comportar de um jeito, faça uma coisa. Se a minha célula se comportar de outro jeito, faça outra coisa. Olha que negócio incrível. Tá? Então, como é que funciona aqui? Eu vou dizer para o Excel uma coisa. E aí eu vou dar uma ação para ele fazer quando for verdade e uma ação para ele fazer quando for mentira. Tá? Então, o que eu vou falar para o Excel aqui? Dentro da minha lógica. Eu vou falar o seguinte. Se esta coluna, aliás, esta célula for igual a pago. Legal? Assim. E ponto e vírgula. Essa é a minha regra. Agora, eu digo o que o Excel deve fazer se esta regra for verdadeira. Quando ela for verdade, o que ele deve fazer? Então, quando aqui realmente estiver escrito pago e eu estiver falando a verdade, eu quero que ele escreva liberado. Então, eu vou colocar liberado. Repara que todos os textos eu estou colocando entre aspas. O Excel não sabe ser alfabetizado se não tiver entre aspas. Vai dar errado. Coloque aspas em todos os textos que você for fazer. Legal? Ponto e vírgula. E agora eu coloco o que o Excel deve fazer se o que eu disser for mentira. Então, quando for mentira, quando não tiver escrito pago ali, eu quero que ele escreva, de novo entre aspas, aguardando pagamento. Assim, desse jeito. Vou dar um OK e liberado. Olha que função poderosa. Olha como dá para fazer muita coisa com essa função. É incrível. Vou fazer mais uma vez
para a gente ficar esperto, tá? Mas é bem isso aí. Eu conto a história, depois eu digo o que o Excel deve fazer se a história for verdade, o que ele deve fazer se a história for mentira. De novo. Igual se e E4 igual apago. Se for verdade, escreva liberado. Se for mentira, escreva aguardando pagamento. Fecha parênteses. Aí, então, olha que coisa poderosa, cara. Fazemos só mais uma. Só mais uma para pegar bem o conceito. É separado por ponto e vírgula os critérios, tá? Então, de novo, igual C. E mais uma vez. Esta célula agora, E5, eu vou falar que ela é igual a pago. Ponto e vírgula. Se E5 for igual a pago, se isso for verdade, o que ele faz? Escreve liberado. Ponto e vírgula. E se for mentira? Se E5 não estiver escrito pago, o que eu digo? Abro parênteses. Aguardando pagamento. Assim. Legal? Dou um Enter. E olha só. Beleza. Tá ótimo, moçada. Vou puxar a alça para o resto. E olha só que poderosa que ficou a nossa planilha. Olha só a automatização. Laura Santos pagou. Escrevi pago. Liberado. Lucas Pereira pagou. Escrevi pago. Liberado. Alice Ribeiro pagou. Escrevi pago. Liberado. E repara uma coisa. À medida que os pacientes vão pagando seus agendamentos, o liberado vai aparecendo aqui e a contabilidade vai mudando aqui também. Repararam nisso? Então ela está ultra automatizada essa planilha. Nesse momento recebemos 2.420, falta receber 1.300. Vamos fazer a Rafaela Martins pagar. Pago. Liberamos. Agora recebemos 2.540, falta 1.180 a receber. Incrível, né? Olha o poder que essa fórmula tem. Legal, né? Gente, isso aí tem que ensaiar, tem que fazer e tem que errar para pegar o jeitão. Faça bastante, porque senão você não acerta e o conhecimento dessa fórmula vai colocar você muito acima de todo mundo do seu departamento, da sua empresa que mexe com Excel. Tá? Porque essa fórmula ela é complicada no começo, mas depois ela fica fácil, você pega o jeitão e vai embora. Tá? E aí é um destaque quando você aprende essa fórmula aí. Legal? Por isso que eu vou falar para você, faça o exercício que está no material oficial, treina bastante ele, deixa para ver a correção depois que você fez bastante, tá? Porque a lógica é importante, beleza? E a gente continua na aula que vem para fazer mais alguma coisa incrível no nosso curso de Excel, certo, gente? Muito obrigado e até a próxima aula!